Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo que pretende ser bem didático, comparando o processo de trabalho do PAIF, principal serviço do CRAS, e do PAEF, principal serviço do CREAS. Por que eu optei por fazer isso? Porque eu tenho visto muita gente aplicando ao PAEF coisas que não é que estejam erradas, mas que não é uma transposição linear do PAIF para o PAEF. Você vai entender melhor quando eu mostrar umas figurinhas. Vamos juntos para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Sintam-se em casa, que hoje nós vamos revisitar algumas orientações técnicas e fazer comparações entre o PAIF e o PAEF. Mas não são comparações amplas, do tipo um é do CRAS, o outro é do CREAS. São comparações relacionadas ao trabalho social com famílias e como ele está organizado em uma e na outra unidade. Mas antes eu convido você, colega do SUAS ou não, mas que tem interesse pela política de assistência social, a seguir esse canal, a clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos, enfim, seguir o canal, comentar, isso é muito importante para que nós consigamos chegar a mais municípios e para que possamos continuar produzindo os nossos vídeos. Quanto mais engajamento, mais o YouTube distribui, mais ele espalha esses vídeos e mais longe eles vão. Eu vejo que muita gente olha só os vídeos recentes, mas temos muito conteúdo aqui já gravado e gratuito, temos quase 200 vídeos nesse canal, então pesquise aí a sua dúvida, ela pode estar sendo respondida em um dos nossos vídeos. Clique na aba vídeos e vá rolando e você vai ver que tem muitas conversas por aqui que podem ser úteis aí no seu dia a dia, ali no seu miudinho. Sem mais delongas, vamos abrir as orientações técnicas do PAIF na página 66, volume 2, tá? Na página 66. Lá você encontra a primeira versão daquele diagrama do PAIF. Tem uma versão melhorada, mas nós inclusive fizemos uma comparação entre essas duas versões no funil de aprimoramento do PAIF. A versão melhorada está naquele livrinho sobre o PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é esse livrinho aqui. Como eu dizia, nós fizemos uma comparação entre essas duas versões lá no funil de aprimoramento do PAIF, colocando o que evoluiu desse primeiro diagrama, desse primeiro desenho, para o segundo diagrama. Só que para os efeitos desse vídeo, nós vamos usar esse primeiro, das orientações técnicas mesmo, tá? Bom, lá nas formas de acesso, você vai ver aí, no print que a gente deu da tela, no caso do PAIF, né, que nós vamos ter a busca ativa, a demanda espontânea, o encaminhamento de outros setores e o encaminhamento da rede socioassistencial, cujo nome tecnicamente mais correto seria referência e contra-referência. Nós não temos esse mesmo desenho para o PAEF, mas lá na tipificação nacional nós encontramos as formas de acesso, que inclusive já trabalhamos aqui nesse vídeo sobre a busca ativa no CREAS e a Polícia das Famílias. Observando a página 31 da tipificação, encontramos a demanda espontânea, os encaminhamentos de outros setores, os encaminhamentos da rede socioassistencial, que tecnicamente seriam melhor descritos como referência e contra-referência, né, como eu sempre digo, e os encaminhamentos de órgãos de defesa de direitos e de segurança pública. Então, já encontramos a seguinte semelhança. Tanto ao PAIF quanto ao PAEF é possível chegar via demanda espontânea, via encaminhamento das demais políticas públicas e via referência e contra-referência, que são as formas de encaminhamento dentro da mesma política, no caso dentro do SUAS, de CRAS para CREAS, de CREAS para serviço de acolhimento e no sentido contrário também via contra-referência. Por outro lado, já temos uma diferença bem marcante. Enquanto para o PAIF temos a busca ativa como forma de acesso, para o PAEF nós não encontramos a busca ativa pelos motivos que já elencamos no vídeo em que trabalhamos esse assunto. E ainda temos uma outra diferença, vejam que interessante. Embora os órgãos de defesa de direitos estejam entre os encaminhadores do PAEF, como é o caso do Conselho Tutelar, das delegacias, do Poder Judiciário e do Ministério Público, esses mesmos órgãos, esses encaminhadores, eles não aparecem no caso do PAIF.
A gente fala disso bastante lá no funil de aprimoramento do PAIF, porque na prática nós sabemos que isso acontece. E aí eu dividiria em dois grupos. Por um lado, nós temos os encaminhamentos do Conselho Tutelar, que são muito frequentes ao CRAS, e que eu penso que desde que tenham um fluxo organizado, eles são pertinentes, eles são importantes. Já em relação aos encaminhamentos de delegacias, Ministério Público e Poder Judiciário, o interessante seria, como é previsto nas orientações técnicas do PAIF, que eles não chegassem direto ao CRAS, mas que eles passassem pelo órgão gestor, diferente do CREAS, que por trabalhar com situações de risco, ele tem interação cotidiana com esses órgãos. Tanto que na página 20 das orientações técnicas do PAIF, tá? Dessa vez o volume 1, a gente vai encontrar a seguinte recomendação. Além disso, não cabe à equipe técnica do CRAS responder diretamente às demandas das instâncias do Poder Judiciário. As solicitações devem ser encaminhadas ao órgão gestor da assistência social, que designará os profissionais habilitados a elaborar o relatório informativo avaliativo, contendo as informações necessárias e de competência da política de assistência social. Fecha aspas. Eu englobaria aí, junto com órgãos, com instâncias do Poder Judiciário, as delegacias e o Ministério Público, como órgãos em que teríamos que ter um filtro no órgão gestor antes deles chegarem diretamente ao CRAS. Diferente do CREAS, em que essa relação já está prevista lá na tipificação enquanto encaminhamento, a relação com esses órgãos de defesa de direitos. Como eu disse, o Conselho Tutelar eu penso que é diferente porque ele é um órgão extremamente articulador, que se relaciona cotidianamente com as famílias, que está muito próximo dos serviços nos territórios, ele requisita serviços, então eu não acho que a relação do Conselho não deva ser direta com o CRAS. Eu acho que dentro de um fluxo estabelecido e levando em conta que é atribuição, no caso do CRAS e do PAIF, a busca ativa de determinadas situações, eu acho que isso é aceitável, desde que dentro de um fluxo. Por exemplo, o acesso ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Geralmente esse acesso ele se dá via regulação de vagas do CRAS em relação à sua rede referenciada. Então, se o Conselho Tutelar precisa solicitar ou requisitar ou indicar uma vaga num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele vai ter que se relacionar com o CRAS para viabilizar esse acesso. Então, eu não vejo problema, no caso do Conselho Tutelar, essa relação ser direta com o CRAS, embora ela não esteja prevista. Se você for lá para as orientações técnicas do PAIF, você não vai ver entre os encaminhadores do PAIF o Conselho Tutelar. Tá? Mas vamos seguir. O Conselho Tutelar, então, para mim, ele pode ter relação direta tanto com o CRAS quanto com o CREAS, desde que com fluxo estabelecido, beleza. Já os demais órgãos de defesa de direitos, a relação direta com o CREAS, como está previsto na tipificação, e com o CRAS eles deverão passar primeiro pelo órgão gestor. As solicitações deverão ser encaminhadas para o órgão gestor para que faça esse filtro, digamos assim, antes de chegar diretamente ao CRAS, ao PAIF. Bom, então aí nós olhamos diferenças e semelhanças quanto às formas de acesso. Agora nós vamos passar para a acolhida. Tanto no PAIF quanto no PAEF, ao falar da acolhida, é feito a ressalva de que ela tem dois sentidos. Um que remete à postura acolhedora, à ambiência acolhedora, a segurança de acolhida, enfim, e que, portanto, está em todos os serviços do SUS, e o outro que remete ao significado estrito da acolhida enquanto primeiro atendimento, primeiro contato da família com aquele serviço. Então, é desse sentido mais estrito que a gente vai comparar o PAIF e o PAEF, a acolhida no PAIF e no PAEF. No PAIF, a acolhida aparece como um dos tipos de atendimento familiar. O atendimento, como a gente viu nesse vídeo aqui, consiste na oferta qualificada de atenção. É qualificada, porém é pontual. É dirigida para demandas de curto prazo. No caso do PAIF, além da acolhida, que é esse primeiro contato da família com o serviço, são listadas outras formas de atendimento familiar, que são as oficinas com famílias, as ações particularizadas, as ações comunitárias e os encaminhamentos. Os encaminhamentos, eu também tenho ali as minhas ressalvas dele estar ali como um atendimento específico, porque um encaminhamento pressupõe algum atendimento. Eu não sei por que eles colocaram ele separado aqui, como se eles fossem um tipo específico de atendimento.
Se pensarmos bem, o encaminhamento ele pode ocorrer no contexto de uma acolhida, ele pode ocorrer numa oficina com famílias, numa ação particularizada no CRAS ou no domicílio e também como parte do acompanhamento familiar. Então, os encaminhamentos eles são transversais às demais ações, aos demais atendimentos. É como a escuta qualificada, é algo que atravessa tudo que a gente faz. No funil de aprimoramento do PAIF, eu listo tudo que eu alteraria, enfim, nas orientações técnicas, e uma das coisas é isso, considerar os encaminhamentos não como um tipo específico de atendimento, mas como algo transversal a todas as demais ações, não como uma forma específica, tá? Mas voltando aqui comigo. Formas de atendimento familiar pelo PAIF. Olha ali na figura. Acolhida, oficinas com famílias, ações particularizadas, ações comunitárias e encaminhamentos. Formas de atendimento familiar no PAEF. Veja só, a gente não tem desenho bonitinho assim, mas tá lá nas orientações técnicas do CREAS, página 59. Vamos encontrar as 3 dimensões do trabalho do CREAS. Acolhida, acompanhamento especializado e articulação em rede. Vejam, nós não encontramos as oficinas com famílias, nem as ações comunitárias, nem as ações particularizadas. O que isso quer dizer? Que o CREAS, em especial o PAEF, não pode fazer essas ações? Não, mas quer dizer que elas não são tão essenciais quanto a acolhida, o acompanhamento especializado e a articulação em rede. Mas também não dá para botar todas no mesmo saco. Vejam só, no caso das ações comunitárias, que são palestras, campanhas e eventos, nós encontramos essas estratégias citadas dentro do conceito de articulação em rede. Então a equipe do PAEF pode e deve contar com a parceria do CRAS e de outros atores do território para promover campanhas e eventos comunitários. Só que a articulação em rede tem também outras dimensões essenciais, que envolvem muito além disso. Envolvem, por exemplo, a definição de fluxos, os encaminhamentos, a relação com os encaminhadores, o monitoramento desses encaminhamentos. Então, num olhar bem restritivo, tá? Bem restritivo mesmo, enquanto no PAIF, a acolhida, as oficinas com famílias, as ações particularizadas, as ações comunitárias são atendimentos essenciais, tanto que as oficinas com famílias elas devem compor a oferta regular lá do PAIF, aqui no PAEF o que deve compor a oferta regular em termos de atendimento é a acolhida. Porque as ações comunitárias, as palestras, os eventos, elas estão lá dentro do conceito de articulação em rede, elas estão dentro do mais amplo do conceito articulação em rede. Outra questão é com relação às ações particularizadas. Veja, por exemplo, no CREAS, por meio do PAEF, um dos poucos atendimentos assim soltos é a acolhida. Ou seja, enquanto atendimento pontual, você não vai ver muito atendimento solto lá no CREAS. Até pode existir uma orientação de alguma família que procura, mas o que existe, afinal, principalmente é a acolhida inicial, que serve justamente para ver se a família deve continuar ou não em acompanhamento em PAEF. E depois disso, tendo demanda, ela já passa para a elaboração do PAF, que é a primeira etapa do acompanhamento especializado. Então, a acolhida é um dos poucos tipos de atendimento previsto. O PAF ele é um serviço basicamente de acompanhamento. Por que eu estou trazendo isso? Não é à toa. É porque eu vi muitos CREAS afogados em atendimentos soltos. Atendimentos que eram receber denúncia de vizinho, por exemplo, de conhecido. Isso não existe. A pessoa que quer fazer uma denúncia, ela deve ser encaminhada para a delegacia. E se ela não quiser, que a gente sabe que as pessoas têm resistência, outra possibilidade é o município dispor de uma ouvidoria para receber denúncias, tipo um Disque 100 municipal. E aquilo que se configura como possível crime a ser investigado, essa ouvidoria vai receber e vai direcionar para a delegacia. Agora, o CREAS ser o balcão da denúncia, isso não tem sentido, isso não está previsto aqui. O que está previsto aqui é uma acolhida, para identificar se existe demanda de PAEF, um acompanhamento especializado que vai ter ali uma duração e os seus objetivos, e uma articulação em rede, dentro da qual sim, vão estar encaminhamentos, ações comunitárias, vão estar então palestras, eventos e campanhas.
tá? Mas vai estar muito mais coisa, vai estar planejamento de fluxo, vai estar contato com os encaminhadores, atendimentos particularizados soltos, então que não sejam parte desse processo de acolhida, a gente vai encontrar alguma orientação, por exemplo, alguém que procura por demanda espontânea e vai receber uma orientação. Nesse sentido, ok. Agora, um canal fixo de recebimento de denúncias, isso é função de uma ouvidoria, isso é função da delegacia, isso não é função do PAEF. E não é uma questão assim, o PAEF não quer fazer. Não, isso prejudica o trabalho do PAEF porque vai contra aquilo que a gente defende, aquilo que a gente coloca. O PAEF não é um serviço investigativo, né? Quem recebe a denúncia tem que direcionar para quem investiga, né? Então, o ideal mesmo é a denúncia chegar direto em quem investiga, na delegacia. Mas se não for possível, a gente tem que ter um canal, porque as pessoas nem sempre se sentem encorajadas. Então, uma ouvidoria é uma boa pedida. Bom, agora sobre as oficinas com famílias, tá? Vejam que as oficinas com famílias, elas não estão listadas aí nos atendimentos de PAEF, embora elas estejam enquanto oferta regular no caso do PAEF. E aqui é uma opinião minha, ela pode ser polêmica, mas eu quero desenvolver com vocês por que eu penso isso. Bom, vamos recapitular aqui. Atendimento no PAEF, atendimento paralelo a acompanhamento em PAEF, não é pecado, tá? Como a gente falou nesse vídeo aqui, o que não é indicado é o acompanhamento em duplicidade, com 2 PAFs, 2 equipes de referência, 2 processos sistemáticos com periodicidades constantes ocorrendo paralelamente. Então, eu não sou contra oficinas no CREAS, no PAEF, mas se elas não são tão essenciais nesse serviço quanto são no CRAS, lá no PAEF, que elas devem ter oferta regular, uma forma da gente garantir que as famílias participem das oficinas é as famílias que estão em acompanhamento em PAEF participarem de oficinas lá no PAEF, porque lá no PAEF elas são uma modalidade de atendimento. Nada impede que as famílias participem de oficinas lá no PAEF, afinal elas continuam residindo no território. O que não é recomendado, como eu disse, é o acompanhamento em duplicidade, mas acompanhamento em PAEF, com oficinas pontuais lá no PAEF, que são uma forma de atendimento, lá no território não tem problema nenhum. Como o CREAS é um espaço de intervenção e o CRAS é um espaço de proteção, inclusive o CREAS pode ser uma fonte de ideias para as oficinas do PAEF, apontando lá para o CRAS do território o que está chegando em termos de riscos pessoais e sociais e que o CRAS poderia fazer uma ação proativa, desenvolver uma oficina, algo importante para prevenir tal coisa que tem chegado muito no CREAS, que tem sido recorrente. Vejam que interessante essa articulação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu não acho errado fazer oficina no PAEF, se eu quero fazer, eu posso. Mas se eu estou com fila de espera, com uma fila gigante, se eu não estou conseguindo dar conta da acolhida, do acompanhamento especializado e da articulação em rede, que são essenciais, que são prioritárias, né, em especial aí o acompanhamento especializado, eu entendo que eu não devo ofertar oficinas no CREAS, que eu devo priorizar as oficinas lá do CRAS, lá do PAEF. Se eu estou conseguindo dar conta das acolhidas, do acompanhamento especializado, se eu tenho uma boa articulação de rede, enfim, se eu estou em dia com o meu CREAS, né, com os meus fluxos, com os meus protocolos, se está tudo funcionando super bem, eu não vejo problema nenhum em fazer uma oficina no CREAS. O que eu acho importante e eu me preocupo é quando a gente tem um CREAS que ele está deixando a desejar no acompanhamento especializado, mas que ele está virado em campanha, virado em oficina, certo? E ele tem uma fila enorme para o acompanhamento especializado. Então essas ações elas são desejáveis, as campanhas são previstas lá na articulação em rede, mas as oficinas elas não são previstas, eu vejo elas como um plus. Elas são desejáveis, elas são interessantes quando o acompanhamento especializado já está ok. Inclusive, uma coisa interessante seria ofertar uma oficina em articulação com o CRAS. Já pensou que interessante lá no CRAS? Já pensou que bacana? Aí sim nós estaríamos falando de uma ação que faz parte
parte da relação CRAS e CREAS, do processo de referência e contra-referência, da relação PAIF e PAEF, que aí não seria uma duplicidade, mas uma articulação. Já pensou que legal lá no território ter uma oficina lá no CRAS, uma oficina com famílias, com pessoas da equipe do PAIF, do PAEF? Então isso seria interessante. PAIF e PAEF não como duas ilhas no oceano, sem nenhuma ponte entre elas. Só que eu vejo isso, como eu disse, na ótica do plus. Se eu tiver com fila de espera no acompanhamento, se eu não tiver conseguindo dar conta do acompanhamento, eu vou encaminhar para oficinas lá no PAIF, porque isso pode. Acompanhamento em PAEF, atendimentos pontuais, como é o caso das oficinas em PAIF. E por fim, agora nós vamos falar das diferenças e semelhanças aí na questão do acompanhamento. Vejam, quando a gente está falando do acompanhamento familiar lá no PAIF, a gente está falando de um trabalho social com famílias. E aqui a gente está falando de um trabalho social especializado. Nos dois casos, o acompanhamento é um processo continuado. Nos dois casos, ele pressupõe um plano de acompanhamento familiar. Se não tem plano de acompanhamento familiar, não é acompanhamento. Acompanhamento pressupõe também periodicidade fixa, ou seja, ele é sistemático, ele não é pontual. Então essas são semelhanças, ter uma periodicidade fixa, ter um plano de acompanhamento, podem ser particularizados esses acompanhamentos, tanto no CRAS quanto no CREAS, tanto no PAIF quanto no PAEF, podem ser em grupo, isso serve para os dois serviços, PAIF e PAEF. Então, quais são as diferenças no acompanhamento no PAIF e no PAEF? Elas vão diferir no foco e no público-alvo. Por exemplo, o foco do PAIF é a vulnerabilidade social. Então, nós teremos ações preventivas, o foco vai ser preventivo. Nós vamos priorizar famílias em descumprimento de condicionalidades de programas de transferência de renda. Nós vamos priorizar famílias em situação de pobreza e de pobreza extrema, famílias egressas do CREAS via contra-referenciamento, famílias do benefício de prestação continuada com crianças e adolescentes com deficiência que estão fora da escola, ou seja, que experimentam barreiras à inclusão dessas crianças e adolescentes. Já no PAEF, o público-alvo vão ser famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Ou seja, o foco não é mais a prevenção, o foco é a intervenção em uma situação que já está instalada. É a ruptura de padrões violadores de direitos, é a ampliação da capacidade de proteção dentro da família e também pelo acesso aos serviços, mas a ampliação da sua capacidade protetiva. Quando existe uma prevenção lá no PAEF, ela é uma prevenção terciária, ou seja, uma prevenção da recorrência daquela situação de risco para que não se repita. Além disso, lá no PAEF, esse acompanhamento especializado, como eu disse, ele vai ter que ter um foco mais específico do que no PAEF. Por exemplo, no PAEF é desejável englobar ações na comunidade, fortalecer iniciativas locais, atores locais, movimentos sociais, né? Claro que a articulação em rede aqui no PAEF, ela inclui sim a participação em campanhas, em eventos, os encaminhamentos monitorados, semelhante ao PAIF. No entanto, eu sempre pontuo que não dá para deixar o acompanhamento especializado de lado. Por mais que os dois serviços sejam territorializados, é diferente esse nível de territorialização, digamos assim, de foco que a gente vai dar. Ele é mais amplo lá no preventivo e ele é mais específico aqui no CREAS, tanto que ele é especializado. O acompanhamento especializado é uma função que somente o CREAS pode fazer por meio do PAEF. É por isso que eu sou tão chata e insisto que a gente não deixe oficinas, campanhas ofuscarem a questão do acompanhamento especializado, que é a principal função para o qual esse serviço existe. Bom, colegas, eu espero que essa comparação ela tenha sido útil para vocês. Eu espero que ali no seu CREAS você analise como está o acompanhamento especializado. Que bom se você está conseguindo ir para além do acompanhamento, que bom se você está conseguindo ir para o território, que bom se você está conseguindo fazer ações com o CRAS, com os demais atores. Mas a questão do acompanhamento especializado, eu penso que ela é o principal do CREAS, ela é a cereja do bolo, ela é a principal questão, a principal função do CREAS e por isso é tão importante a gente cuidar dela, tá bem? A gente se vê na próxima conversa então. Tchau!